Austrália é um dos países mais ricos do mundo. Além do mais, mesmo antes da pandemia eles podiam se gabar de não terem sofrido nenhuma crise econômica. Porém, você sabe nomear alguma empresa australiana? Pense nisso, estamos falando sobre o país do futuro. Basta dar uma olhada em cidades como Melbourne ou Sydney para imaginar como será o mundo em 2050. Não importa a classificação que olhemos, a Austrália está sempre nas melhores posições. Os australianos desfrutam do segundo maior salário mínimo do planeta com quase 2.000 euros por mês. São também uma das economias mais livres do mundo, onde é mais fácil fazer negócios, mas, ao mesmo tempo, com um estado de bem-estar social invejável. Quando o mundo inteiro sofreu a grande crise financeira, os australianos estavam crescendo em 2%. Mesmo agora, com a crise do coronavírus, a Austrália pode alegar estar em uma situação muito melhor que qualquer outro país. Em uma palavra, a Austrália é um país rico, muito bom. Porém, volto à mesma pergunta. Você conhece alguma empresa australiana? Possivelmente não muitos. Você pode ouvir a companhia aérea Qantas. A marca de roupas Hip Caro também é australiana. E se houver algum youtuber por aqui, talvez você conheça outro. Microfones Rode. Por exemplo, o microfone de que estou falando é desta marca. E sim, esses microfones são australianos. Em qualquer caso, estamos falando de empresas relativamente pequenas. Onde está o Google ou BMW? Australiano? Então a pergunta de hoje é: de onde vem a riqueza impressionante da Austrália? O que você vende ao mundo para ser tão rico? Hoje vamos responder a essas perguntas. Terra de oportunidades. No ano de 1788, a Austrália não era nada mais que uma colônia penal britânica. Quer dizer, era o lugar para onde o Reino Unido enviava seus prisioneiros. Conforme você ouve, para que a Austrália moderna se tornasse um dos países mais ricos do mundo, o senso de negócios de uma série de empreendedores era essencial. O primeiro de nossos protagonistas é John MacArthur, um militar britânico que trouxe ovelhas merino espanholas para a Austrália, com a qual fundou um império de lã. Foi assim que tudo começou na Austrália, algo que foi imortalizado com a seguinte frase: a Austrália cavalgou para a prosperidade nas costas de ovelhas desde então. A Austrália continua sendo o maior produtor de lã do mundo, e o Sr. MacArthur foi imortalizado nas notas deste país. O que está claro é que na Austrália havia espaço mais do que suficiente para grandes rebanhos de ovelhas. Mas também é que a história tem sido a grande aliada da lã australiana. A Grã-Bretanha comprou toda a produção australiana durante a Segunda Guerra Mundial. E durante a Guerra da Coreia seus preços dispararam devido à demanda americana por lã para vestir suas tropas. O que acontece é que os tempos mudam e os compradores também. O preço da lã na Austrália sobe conforme a demanda da China aumenta. Mas esperem um momento, amigos, porque não é só a lã que vive na Austrália. Em meados do século XIX, uma corrida do ouro eclodiu na Austrália, que não tem nada a invejar para aqueles experimentados em outros países. Desde então, a Austrália continua a ser o maior produtor mundial de ouro. Mas não estamos apenas falando ouro-as. Na verdade, a Austrália tem tudo: ferro, carvão, alumínio, cobre, urânio e, claro, gás natural e petróleo. Vamos, é mais fácil dizer o que você não tem. Se somarmos a isso que estão ao lado da Ásia, já temos toda a história. Quem fornece os recursos naturais para todo esse crescimento na China e no Sudeste Asiático? Exatamente, a Austrália. Graças a isso, a Austrália é tão rica. Ali, bom, fim do vídeo, certo? Eu não vou sair cara. Como poderíamos dar uma resposta tão simples? Eu sei o que você está pensando. Se você realmente é seguidor de política econômica, do qual nenhum vídeo se perde porque deu o sinal para se inscrever, você já sabe que ter recursos naturais não significa nada. Se ter recursos naturais fosse sinônimo de ser rico, a Argentina seria a Suíça e a Suíça seria a Argentina. Além do mais, você poderia realmente falar sobre a maldição dos recursos naturais. Então a questão é: como a Austrália evitou essa maldição dos recursos naturais? Bem, vamos ver agora. Velhos ricos, novas técnicas. Ter recursos naturais nem sempre é uma boa notícia. Caso contrário, a África seria o continente mais rico do mundo. Quando um país descobre recursos naturais, geralmente acontece uma de duas coisas. A cenário do Congo. Eles têm enormes reservas de tântalo e se formam guerrilheiros que se matam para explorá-los. B. Cenário da Venezuela.
Eles têm petróleo, baseiam toda a economia na exploração e se arruinam quando o preço de mercado do barril cai. O país afunda na miséria. A Austrália escolheu outro caminho. Os australianos sempre tiveram recursos naturais, mas o verdadeiro boom da mineração australiana ocorreu há 40 anos. Naquela época, a Austrália já tinha instituições democráticas, transparentes e livres. Afinal, eles copiaram o modelo do Reino Unido. E por que é tão importante que tudo fosse assim? Bem, porque na Austrália foi formado o terreno fértil perfeito para eles viverem lá hoje e no futuro. BHP planeja implantação de grande automação na Austrália. Robôs de mineração. Rio Tinto dobra perfuração autônoma. Em outras palavras, o setor de mineração da Austrália não é nada como a mineração clássica com sulpique e chovel. Ao contrário, tendo instituições que permitem a criação de empresas e competição, os mineiros australianos tiveram que apostar na inovação. Hoje, a mineração é um dos setores mais tecnológicos que existem. Empresas como a BHP ou a Rio Tinto são como a maçã dos recursos naturais. Portanto, a Austrália não apenas exporta recursos naturais, também exporta tecnologia. Isso explica por que muitas empresas australianas exploram os recursos de outros países. Lundin vende a maior mina de ouro do Equador para uma mineradora australiana. Graças a tudo isso que estamos contando, é evidente que a Austrália tem se saído muito bem. Há precisamente mais de 50 anos, o país que naquela época para nós como seria o país. O era seu primeiro-ministro, passou. Atenção! Esta nossa Austrália é um vasto continente insular habitada em grande parte por pessoas de origem britânica ou europeia, e com um legado de liberdade nacional, liberdade pessoal e as instituições de uma democracia parlamentar britânicos. Mas, geograficamente, fazemos parte da Ásia e estamos cada vez mais cientes de nosso envolvimento nos assuntos asiáticos. Harold Holt, primeiro-ministro australiano, de 1966 a 1967. E sim, estar perto da Ásia tem sido crucial para a economia da Austrália. Ferro ultrapassou a lã como o principal produto de exportação da Austrália graças à demanda das siderúrgicas chinesas. Assim como os países árabes se voltaram para o ouro com o boom do preço do petróleo, a Austrália se beneficiou do crescimento econômico da Ásia nas últimas décadas. A Austrália consome apenas 15% de sua produção de carvão, e não produz pouco carvão exatamente, 8% do produzido mundialmente, que a torna o quarto maior produtor depois da China, Indonésia e Estados Unidos. Então ele vende o resto, tornando a Austrália o maior exportador do mundo com uma participação de mercado de 27%. Somente entre o Japão e a China, eles compram mais da metade do carvão que a Austrália exporta. Mas espere um minuto, porque se esses dados de carvão são muito bons para a Austrália, e não tanto para o planeta, você tem que ver o que aconteceu com a explosão de gás natural liquefeito. Já falamos com vocês algumas vezes na política econômica sobre GNL. O gás natural pode ser transportado de duas maneiras: por gasoduto. Você sabe, quilômetros e quilômetros de tubos para transportar gás natural, ou como GNL, ou seja, você resfriar o gás até o estado líquido, coloca em tanques de GNL e envia para a planta de regaseificação de destino. Bem, o despertar econômico da China e o apagão nuclear do Japão desencadearam a demanda por gás na Ásia, e quem estava por perto para tirar vantagem disso? Sim, a Austrália e suas reservas de gás. Não é que sejam muito grandes, apenas 1% do que atualmente se estima ser no planeta. Para se ter uma ideia, o Catar tem 10 vezes mais gás. No entanto, a Austrália é o segundo maior exportador de gás do mundo. Mesmo assim, eles são o suficiente para a produção de gás da Austrália triplicar nos últimos 10 anos, passando de ser o 18º país que mais produz gás no mundo, parecendo o 7º maior produtor do mundo. Portanto, a Austrália está a um passo de entrar na Producesse Champions League Gás. E como ele consome apenas 1/3 do gás que produz, o que você acha que ele fazenda com os outros 2/3? Bem, de fato, para esfriar e o barco de GNL navegando para a Ásia. Como você pode ver, a Austrália tem muitos motivos para otimismo. E você vai dizer, mas vamos ver, Fonseca, o que você está descrevendo é uma economia que depende muito dos recursos naturais. Na política econômica, você sempre nos diz que isso é um problema. A Austrália é realmente a exceção? Bem, não é. Agora vamos olhar para o lado mais sombrio da economia australiana. O mal holandês e a descoberta de recursos naturais geralmente faz com que
governantes corruptos se multipliquem. Com a Austrália podemos aprender que, mesmo com bons governantes, mais cedo ou mais tarde os problemas aparecem. Fundamentalmente porque se para fazer fortuna basta pegar uma pá e cavar, porque, na Austrália você sempre encontra algo, pois é claro que não há incentivos para desenvolver outras indústrias além da mineração. Mas espere um minuto, amigos, porque há algo pior. Existem problemas que são como uma infecção que se espalha por toda a economia. Falamos sobre a chamada doença holandesa. Em que consiste? Bem, basicamente, acontece com você a mesma coisa que aconteceu com a Holanda quando descobriu campos de gás nos anos 70. Vou dar um exemplo. De repente, um país descobre grandes quantidades de recursos. Digamos que seja ferro australiano, e você tem tanto ferro que lhe dá uma saída ao exportá-lo, ao vendê-lo para empresas em outros países. Mas, claro, qual é a moeda do comércio internacional? O dólar americano. Em outras palavras, as empresas de mineração australianas trazem milhões e milhões de dólares americanos, mas elas têm que pagar seus impostos na Austrália com dólares australianos. O que eles estão fazendo? Bem, compre moeda local. Quero dizer, troque seus dólares americanos por dólares australianos. E o que tudo isso significa? Bem, de repente, a demanda pelo dólar australiano dispara. E o que acontece quando disparar? A demanda por uma moeda? Bem, seu preço aumenta. Ou seja, em vez de ser desvalorizada, a moeda é reavaliada. Olhe para este gráfico. Como você pode ver no gráfico, de 2000 a 2011, o dólar australiano dobrou de dólar, em valor comparado com o americano. Depois de 2011, esta avaliação foi moderada. Durante a crise do coronavírus, o dólar australiano caiu um pouco. Isso tudo significa que os australianos estão finalmente começando a sentir um pouco de inflação. E eu sei o que você está pensando. Desde quando é ruim que sua moeda não desvalorize? Teoricamente, o melhor cenário para um país seria ter uma moeda forte. Assim, os cidadãos não sofrem com a inflação e podem fazer investimentos de longo prazo. Em outras palavras, tendo uma moeda tão cara, os australianos têm mais poder de compra do que em quase qualquer outro país. Um australiano pode viajar pelo mundo e tudo parecerá barato. Você pode comprar qualquer coisa do exterior com mais facilidade do que um americano ou um europeu, certo? Bem, sim, você está certo. Mas ter uma moeda que está em valorização constante também tem problemas. Quais são os problemas? Bem, preste atenção. Ordem fechando. A história da fabricação de automóveis australiana chega ao. Primeiro a Ford fechou, depois a Toyota e finalmente fechou Holden. E claro, Ford e Toyota com certeza você sabe que elas são empresas dos Estados Unidos e do Japão. Holden é que, embora faça parte da General Motors, é a marca por excelência carro australiano. Bem, era mais parecido, porque em fevereiro de 2020 fechou permanentemente. E o que é relevante sobre o fechamento das fábricas de automóveis na Austrália? Bem, no fundo é um símbolo das dificuldades pelas quais está passando. Indústria manufatureira australiana. A doença holandesa o fez perder competitividade de todos os lados. Com salários tão altos, é muito difícil competir com os estrangeiros. E você vai dizer vamos, Fonseca. Se isso fosse verdade, a Suíça não teria empresas. Bem, sim, você está certo. O problema é que a Suíça não tem recursos minerais. E é aqui que entra a doença holandesa. Os altos salários só tornam lucrativo criar indústrias de alto valor agregado. Mas as pessoas que poderiam criar essas indústrias estão muito ocupadas trabalhando noutra mundo lucrativo da mineração. Em alguns anos, toda a sua economia dependerá de seus recursos naturais. Em outras palavras, você acabou de se tornar a Arábia Saudita. Para se ter uma ideia, mais da metade das exportações da Austrália são recursos naturais. Na verdade, há uma classificação em que a Austrália está no nível de outros países tão pouco cópias, como Burkina Faso ou Uganda. A qual classificação estou me referindo? Para o ranking de complexidade econômica. Esse ranking mede, por um lado, o nível de diversificação de um país e a diferenciação de seus produtos. Por exemplo, o Japão é o país mais complexo neste índice. Por quê? Porque o Japão exporta muitos produtos de tecnologia exclusivos. Uma televisão Sony é uma televisão Sony, diferente de outras televisões. No entanto, uma tonelada de ferro é igual em todos os lugares. Bem, nesse campo a Austrália saiu muito mal.
E você dirá, então, isso significa que os australianos estão prestes a ser uma nova Venezuela ou uma Arábia Saudita? De jeito nenhum. Para começar, a Austrália tem instituições fortes para que, assim que a mineração pare de ser lucrativa, outras indústrias possam surgir. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu na Holanda. A Holanda é o país que deu o nome à doença holandesa. Porém, ninguém pode dizer que hoje a economia não é muito diversificada ou que as estão em declínio. Mas não só. Ao contrário de outros países, a Austrália tem políticos que sabem olhar para o curto prazo. E isso explica campanhas como esta. Esta campanha na Bloomberg, que como vocês sabem é um dos maiores veículos de mídia na área de finanças, é promovida pelo estado de Vitória, com capital em Melbourne. Em geral, os políticos australianos estão se movendo para diversificar a economia. Eles estão tentando atrair investimento estrangeiro para ajudar a desenvolver setores mais inovadores. Governo de Vitória traz empresas de tecnologia para investir no estado. Os resultados desse tipo de campanha serão coletados no médio prazo e não ainda podem ser avaliados. O que sabemos é que uma saga de jovens empresas australianas já começou para entrar no mundo da economia digital a partir do país dos cangurus. Falamos sobre plataformas para freelancers como Freelancer ou 99 Designs e empresas de fintech como Judo Bank ou software avançado como Canva. Então agora a questão é para você. Você acha que esses esforços para superar a doença holandesa será suficiente? Você acha que a Austrália poderia ser o lugar ideal se você tivesse que começar um novo negócio? Você pode me deixar sua resposta nos comentários. Enquanto isso, não se esqueça de que lançamos novos vídeos todas as semanas, então inscreva-se neste canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e até o próximo. Um abraço e até breve!